Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Alex Poatan e também vou falar sobre o campeão peso pesado de boxe, Alexander Usyk. E o que acontece? O Poatan recentemente mostrou interesse em fazer luta de boxe, na verdade ele já vem falando um tempo, né? E ele, assim como o McGregor, o Ngannou, tem essa vontade porque a gente sabe que além de todo mundo do MMA treinar boxe e muitos deles serem fãs, eles sabem que a grana é muito boa, né? E o Poatan então mostrou seu interesse e tal, e agora saiu uma declaração do próprio Usyk dizendo isso aqui. Primeiro é quem vencer entre Dubois e Parker no dia 22 de fevereiro. Depois, talvez uma luta contra Alex Pereira, por que não? Então, o Usyk acabou aí respondendo em uma entrevista à TNT Sports que ele pode sim acabar enfrentando aí o Poatan. Lembrando que o Usyk tem 38 anos já, né? Mas ele é o campeão indiscutível dos pesos pesados, ou seja, ele tem todos ali os cinturões. Ele, cara, tem um cartão absurdo. Antes de começar a falar dele mais pra você que às vezes não conhece tanto, né? Eu só queria lembrar uma coisa, o Poatan já fez uma luta profissional de boxe, né? Segundo as informações aqui da internet, que foi em 2017. Ele venceu no terceiro round por nocaute, tá? A luta aconteceu aqui no estado de São Paulo, aconteceu em Sorocaba. Então ele já tem uma luta ali, fora todo, claro, o histórico do kickbox amador, kickbox profissional, MMA, enfim, né? Tem muita coisa aí no cartel, na história do Poatan. E se a gente for olhar ali o Usyk, o que acontece, né? Ele tem um cartel perfeito, entre aspas, né? Porque é invicto, ele tem 23 lutas, 23 vitórias, ele nocauteou 14 e venceu 9 na decisão. As lutas recentes, né, as duas foram contra o Tyson Fury, que era o cara invicto, aí o Usyk foi lá e ganhou as duas, né, uma na decisão dividida e outra, a mais recente, na decisão unânime. Ele também venceu duas vezes o Anthony Joshua, né, entre outros nomes aí, enfim, um cara realmente muito expressivo, hoje o nome a ser batido, né, então, apesar da idade, que pro boxe realmente acaba fazendo diferença, né, no boxe a gente sabe que acaba meio que a carreira geralmente até mais rápido do que no MMA, mas ainda com 38 anos, o Usyk continua voando, né? Mas deve ser que nem no MMA, né? Quando é peso pesado, categorias mais pesadas, a idade meio que atrapalha um pouco menos. Mas, se a gente for olhar ali a altura do Usyk, que geralmente no boxe tem caras gigantes, né? O Usyk é menor que o Poatan. Ele tem 1,91 e 1,98 de envergadura. Se a gente vai olhar o Tyson Fury tem mais de 2 metros, o Joshua também tem quase 2 metros, os caras são gigantes, né? Mas o Usyk não é tão grande. Não que isso também necessariamente vai fazer tanta diferença, porque ele tá acostumado a lutar com caras maiores, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre a possibilidade. Se a gente pega um pouco antes, uns meses atrás, o Dana White já tinha dado algumas declarações dizendo que não tinha muita possibilidade ali e tal, mas enfim, ele sempre faz isso com todo mundo. O que eu acho que seria possível aí pro Poatan, né? Primeiro que depende do contrato dele, né? Quantas lutas tem, etc. Ele tá ganhando muito dinheiro, mas se ele realmente vence ali o Ankalaev, vamos supor, né? Aí depois faz uma super luta com o Duplessis e ganha. Vamos supor que ele tem duas lutas no contrato. Ele faz essas duas, ganha do Ankalaev e ganha do Duplessis. Cara, eu sinceramente, pela idade dele, eu acho que valeria muito mais a pena ele fazer essa luta de boxe, essa super luta, do que continuar no UFC por 2, 3, 4, 5 lutas. Primeiro que ele sairia do UFC no auge, né, invicto ali e tal, e pela idade dele não ficaria mais tanto tempo, e o valor que ele conseguiria negociar essa luta com o Usyk, ele ganharia o equivalente a 10, 15 lutas no UFC. Ah, mas ele tá ganhando muito bem no UFC agora, é o cara mais bem pago. Cara, o boxe é outro patamar, né? Não tem comparação. Então assim, e ainda mais, foi o que eu falei, se ele tiver invicto, o passe dele pra uma luta dessa vai valer muito mais. Então assim, claro que tudo depende de como o contrato dele com o UFC está feito, né? Como tá amarrado ali. O UFC, o Dana White, a galera é muito ligeira, então é difícil realmente essa luta acontecer, tá? Eu acho que é muito difícil. Mas se eu fosse o Poatan, eu preferiria sim fazer uma luta de boxe ali, saindo mesmo que abra mão do UFC depois de fazer as próximas lutas aí e tal, mas porque o ganho é gigantesco. Lembrando, o Poatan não tem tantos anos de carreira pela frente. Então se ele vai ficar ganhando ali no UFC uma quantia que no boxe, em uma luta, ele faria 5, 10, 15 vezes mais dinheiro, por que não? Foi o que o Conor McGregor fez, foi o que o Francis Ngannou fez. E imaginem vocês ainda, nem estão contando essa possibilidade, que seria o Poatan vencer o Usyk, né? Se ele vence, ele, cara, vira a estrela do boxe e ele pode fazer mais uma ou outra luta ali ganhando a mesma coisa. Ou seja, é muito mais dinheiro que no UFC. Então, assim, eu sou fã de boxe, mas eu sou muito mais fã do MMA. Então, claro, eu, como um fã do MMA e do Poatan, preferiria ver ele terminando a carreira no UFC, fazendo um monte de luta e tal. Aqui eu tô dando uma opinião com base no bolso do Poatan e se eu estivesse no lugar dele, né? Então, se eu estivesse no lugar dele, com certeza eu iria
iria pro lado do boxe, porque apesar de ganhar dinheiro no UFC, não tem comparação. Fora a experiência, né? O cara enfrentar o melhor nome do boxe que a gente tem recente e um dos melhores aí que a gente já teve, né? Então realmente é uma oportunidade que é muito difícil ele ter igual, né? Talvez uma oportunidade igual seria ele enfrentar, tecnicamente, na questão da luta eu falo, né? Não de dinheiro. Seria enfrentar o John Jones, né? Mas a gente sabe que a luta dele com o John Jones praticamente não vai acontecer, né? O John Jones deve no máximo fazer mais uma luta aí que seria contra o Aspinall e olha lá. Então eu acho que realmente pro bolso e mesmo para as pretensões dele, pro gosto dele, que quer realmente se testar no boxe, se testar contra o Usyk seria perfeito. Então é legal pro desejo dele, pro bolso dele, então eu acho que seria o melhor caminho. Mas foi o que eu falei, tudo depende de contrato. Quantas lutas mais o Poatan tem? A gente não sabe, né? Isso não é aberto. E qual é o valor, né? No caso de uma negociação dessa luta de boxe, quais valores seriam? Então assim, pra gente conseguir aqui calcular se realmente valeria a pena ou não, depende de todas essas respostas, né? Mas eu tô dando a minha opinião. Eu, se fosse ele, faria as lutas que falta no contrato. Ah, falta 2, beleza. É Ankalaev e Dricus ali. Ah, faltam 3, tá bom, tenta fazer Ankalaev e Dricus. Se vencer todas essas, faz uma no peso pesado ainda e sai, se ganhar tudo no auge, valendo aí o passe dele, muita grana. Então acho que dá sim pra ele fazer. E aquilo, na hora da luta em si, falando da luta em si, obviamente o Poatan seria azarão contra o Usyk, tá? Não tem como, né? Azarão vai ser. Agora, luta sempre é luta, né? Então, chance dele fazer alguma coisa e surpreender, claro que existe, pode acontecer, mas realmente é muito difícil. Mas aqui, cara, sinceramente, pra uma luta dessa, mesmo pro fã, assim, o cara mais fã roxo, assim, do Poatan, eu acho que, por mais que ele faça a luta e às vezes não vença o Usyk, cara, não importa, né? É o que o cara quer fazer e, na verdade, é esperado que ele não vença, né? Então, qualquer resultado que ele consiga ali, às vezes um knockdown ou ir pra decisão, né? Qualquer coisa eu acho que serve, né? Eu acho que contra o Usyk no boxe não dá pra se esperar realmente que o cara vença, né? Mas acho que uma grande luta dá pra fazer sim. Apesar do Poatan não ter tanto o estilo do boxe em si, é um pouco diferente, eu acredito sim que ele tem condições de entregar uma boa luta. Enfim, eu gostaria muito de assistir o Poatan contra o Usyk, assim como gostaria de assistir a carreira dele terminando também no UFC. Enfim, é uma decisão que ele tem que tomar, mas eu acho que ele deveria pensar bem, né? Olhar os números e tal pro futuro dele, né? A carreira não é infinita, então acho que dependendo do que ele ganha versus o que ele poderia ganhar ali e tal, é aquilo. Primeiro pode até tentar conversar com o Dana White, convencer. O McGregor conseguiu, né? E ele era a maior estrela. Hoje o Poatan é a maior estrela. Então o primeiro passo eu tentaria, claro, conciliar com o próprio UFC. Ah, não dá, não sei o que, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Então você vê ali o que falta do contrato e depois vai lá e faz a luta. Enfim, o que não dá é esperar demais, né? Porque o Usyk já tem 38, o Poatan também já não tem muitos anos também pela frente, então não pode perder o timing, né? Se perder o timing, aí realmente pode perder uma grande oportunidade. E imaginem vocês, se o Poatan migra realmente pro boxe e depois do Usyk, ele faz uma super luta de boxe contra o Ngannou, que também tá lá fazendo a luta de boxe, né? Imagine o quanto venderia Ngannou e Poatan no boxe, né? Enfim, eu acho que o Poatan, nessas horas, deveria pensar nele, tá? Então, é aquilo. Você vai ganhar 10, 15, 20 vezes mais no boxe? Vai pro boxe, cara. Você já fez história no UFC, né? Então, se você quer e você vai ganhar dinheiro, por que não, tá? Mas, enfim, é a minha opinião, né? Se eu fosse ele, eu faria e eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!